Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Ideias em Debate. Esse é um programa aqui da TV O Dia, em que nós procuramos discutir o progresso do Piauí e a melhoria do ambiente empresarial. Esse programa, como já dissemos antes, é sempre constituído um debate que contém um moderador, que sou eu, e 2 debatedores, e sempre com um tema. O tema de hoje é Sociedade de Advogados. E contamos aqui com a presença ilustre aqui dos doutores Mário Roberto Pereira de Araújo e Alexandre Magalhães Pinheiro. E vamos então, alguém pergunta, mas por que Sociedade de Advogados, se o tema normalmente costuma ser empresa? Primeiro porque são bastante pertinentes na vida das empresas as questões jurídicas e porque as próprias sociedades de advogados são empresas também. Então, todos os segmentos serão paulatinamente abordados por nosso programa. O doutor Mário Roberto Pereira de Araújo, que está aqui na ponta direita aqui do nosso programa, ele é formado pela Unifor em 1990, é pós-graduado na Universidade de Santa Catarina, é ex-membro do Conselho Federal da OAB, é ex-presidente da CAAP, ex-conselheiro da OAB e é sócio da Mário Roberto Advogados, além de também ter sido professor de diversas universidades. O doutor Alexandre Magalhães Pinheiro é advogado formado na Universidade de Estácio, do Rio de Janeiro, né? Especializado na GV Law, coordenador de pós-graduação da ESAP, ex-secretário municipal da SENDEC e também formado em administração de empresas pela FGV. E é sócio da Uchoa e Magalhães Advogados. Então, boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa noite. Antes de iniciarmos propriamente o nosso debate, nós costumamos mostrar um painel com alguns dados do setor, para que as pessoas possam se situar melhor. Então, temos hoje aqui alguma coisa sobre o mercado de advogados. Inscritos na OAB hoje, nós temos da ordem de 20 mil advogados. Cursos de direito no estado do Piauí, cerca de 30. Novos profissionais por ano, na ordem de 2 mil novos advogados, e dos quais, da ordem de metade, 1.000 advogados ingresso na OAB. A atividade do advogado, como dissemos, é sempre ligada à atividade econômica. Os clientes, normalmente, dos advogados costumam ser empresas e pessoas físicas, e a maioria das demandas que os escritórios de advocacia recebem são ligadas à economia. Quando nós temos uma economia pujante, as sociedades de advogados têm muito trabalho. Quando a economia está em crise, não tanto. E os recém-formados iniciam a profissão na faixa de 3 a 4 salários mínimos e atingem 10 salários mínimos após 10 a 15 anos de formados. E temos hoje na OAB na ordem de 723 sociedades de advogados. Eu não sei se todas são atuantes ou estão apenas registradas. Essa é uma questão que nós vamos agora começar a discutir com os nossos debatedores. Gostaria de conversar um pouco, pedindo que cada um contasse um pouco da sua trajetória pessoal e profissional no direito. Começando com você, Mário Roberto. Boa noite, Zequias. Boa noite, Alexandre. Eu já tenho aí 31 anos de advocacia aqui no estado do Piauí. Iniciei a minha advocacia em 1990, atuando inicialmente na Justiça do Trabalho, depois o escritório foi crescendo e acabamos atuando também em outras áreas do direito. Ao longo desse período, nós conciliamos a atividade acadêmica, com curso de pós-graduação, lecionando nas universidades, tivemos a honra de lecionar na Escola Superior da Magistratura durante 14 anos. Também a nossa atividade junto à OAB, que é a nossa instituição,
E hoje nós temos um escritório constituído de forma organizada, como disse o Ezequias, os escritórios de advocacia eles têm que se constituir de uma forma semelhante a uma empresa, muito embora a gente costume tomar muito cuidado, porque o produto que a gente entrega, que é a prestação do serviço de direito, esse não pode ser confundido com uma mercadoria. Mas a nossa organização de contabilidade, de back-office e tal, tudo isso é semelhante à organização de uma empresa. E hoje eu tenho aí um escritório com um número razoável de colegas que me ajudam lá, e a gente atua exclusivamente para a iniciativa privada, não temos nenhum cliente público e atuamos basicamente, fortemente aqui no estado do Piauí. Bem, Ezequias, agradecer o convite, para estar aqui hoje na TV O Dia, com dois grandes amigos, o Ezequias e o Mário. O Mário é uma grande referência para mim no direito empresarial, que é a mesma área que eu atuo. Já tenho quase 16 anos de formado, constituído um escritório há 12 anos, também na advocacia empresarial, um pouco focado no direito contratual e mais recentemente no direito digital, em relação à adequação das empresas à LGPD. Também já tive passagens pela OAB, fui presidente fundador da Comissão de Direito Tributário, participo da Comissão de Direito Empresarial e recentemente estou coordenando a primeira pós-graduação em Direito Empresarial do Piauí, formando justamente advogados especialistas na seara empresarial. O Ezequias, um pouco antes, falava que muitos advogados têm interesse por essa área. Eu acho que a área civil ainda é pouco procurada. Se você pega aí a cada 100 advogados, dar um chute, creio que 30 deles queiram searas como a seara previdenciária e um pouco outros tantos na seara penal. As relações elas podem existir com as empresas, mas a advocacia privada, eu acho que Ezequias, ela em termos, pelo menos no Nordeste e especificamente no Piauí, ela é menor do que o que se gostaria. É claro que isso é consequência da própria realidade econômica local. Quanto mais pujante a economia do local, mais profissionais para atender as demandas empresariais surgem, E eu acho que isso é uma luta de nós que militamos nessa seara e também em relação à academia. Eu falava da pós-graduação, onde a gente está formando e entregamos agora 30 novos profissionais com essa especialidade. Todos nós sabemos que a advocacia empresarial está muito ligada com a economia, com o que ocorre nas empresas. E ao longo desses programas tem surgido para nós muitas demandas, muitas questões, muitas reclamações com relação a fatores que são óbices ao desenvolvimento do nosso Estado. Então, nós vamos, nessa nossa conversa de hoje, nesse nosso debate de hoje, focar um pouco em questões genéricas que afetam, no entendimento de algumas pessoas, o progresso do Estado, e depois nós expandimos o tema também para a questão da prática da advocacia empresarial, que é igualmente importante. Então, dentro desse esquema, dentro dessa visão que nós estamos acabando de citar, eu gostaria de começar com o próprio Alexandre, uma questão muito recorrente que nós temos encontrado, principalmente em empresários da região dos Cerrados, ligados ao agronegócio, é de uma insegurança jurídica no campo. E de que maneira nós podemos trabalhar para resolver essa situação? Vamos lá. Eu acho que são vários aspectos, o Mário pode complementar o que achar pertinente. A primeira coisa que eu acho importante, de um modo geral, Ezequias, o auxílio do advogado ao empresário. Muito dos problemas que o empresário passa, ele geralmente procura o profissional no momento posterior, ao invés de ter uma preocupação de uma advocacia preventiva. Eu, por exemplo, nosso escritório passou a ter contratos com grandes empresas que antes não tinham assessoria jurídica nenhuma, que entregavam todas essas questões jurídicas a, por exemplo, contadores, com todo o respeito aos profissionais, mas cada um tem o seu papel. Que faziam, por exemplo, contratos de grande monta com modelos de internet. Isso ainda é uma realidade muito local nossa e a gente tem que tentar mudar isso aí. Então,
a segurança jurídica ela também é trazida quando o empresário ele se cerca, né, de uma boa assessoria. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, em relação aos cerrados, eu acho que existem várias questões ali de problemas, uma delas é a questão fundiária, né, e aí não é só um problema piauiense, e também tem relação com a nossa estrutura organizacional do Estado, tem relação com a parte de cartórios, que é outro grande problema que eu acho que você vai tratar aqui, né? Todos os empresários, principalmente os que lidam com questões ou de terra ou questões imobiliárias, passam pelos cartórios que, infelizmente, no Brasil ainda são estruturas bem aquém do que poderiam ser, né, em relação à burocracia. Claro que tudo muito é pautado por legislações. A nossa legislação, por exemplo, né, de registro civil, de registro de modo geral, ela pode ser atualizada, ela pode ser incrementada, né? Existem as questões tecnológicas aí que eu acho que podem dar a sua contribuição em relação a tantas questões, né? O Poder Judiciário com o seu papel, né? E aí é um outro desafio, eu acho que caberia até uma discussão somente para falar sobre a atuação do Poder Judiciário no país como um todo, especificamente no Piauí. São avanços que a gente acompanha, nós, advogados, e aí tentando dar ao empresário as melhores soluções. Podemos também falar aqui, Ezequias, a gente conversava antes, né, sobre soluções alternativas de conflitos para fugir um pouco do judiciário. E eu acho que não, a questão não é simples, é complexa. Passo aqui a bola para o Mário para ele dar um pouco da sua visão em relação a isso. Eu acho que existe aqui um problema histórico, né? A gente tem um problema que vem de muito longe com relação à regularização dessas terras lá no sul do estado. Um conselho que eu daria é que quem quiser investir, faça o processo de due diligence, que nada mais é do que você contratar advogados e quem mais seja necessário para que verifique a situação jurídica daquela terra que você pretende comprar. Por quê? Porque aqui no sul do estado nós tivemos problemas no passado muito sérios de grilagem de terra, de falsificação de títulos, pelo menos é o que eu não advogo diretamente nessa área de terras e tal, mas é o que a gente ouve falar na imprensa, né? Então é necessário que você faça esse processo para você verificar se aquela terra que você deseja comprar realmente é uma terra passível de uma compra e de uma ocupação tranquila, para que você possa aí sim, depois desse trabalho preliminar, você implantar o seu negócio lá. É óbvio que isso dificulta o desenvolvimento econômico do nosso estado, principalmente daquela região, porque ninguém vai querer comprar uma terra que tenha problema. Algumas pessoas se aventuram, outros não. Mas é muito complicado você chegar a fazer um investimento vultoso, como é o investimento em agropecuária, principalmente na produção de soja, que é o forte lá do sul do estado, e depois aparecer alguém reivindicando aquela terra como sendo sua. Então, o ideal, e aqui já fazendo o aconselhamento jurídico, é que o empresário, antes de fazer qualquer investimento, que ele procure fazer essa investigação preliminar sobre a terra que ele deseja adquirir. Em São Paulo se faz um RGI em 2 horas, o registro de imóveis, para quem não sabe o que significa essa palavra RGI. E aqui no Piauí são 2 meses, o prazo mínimo é 1 mês, mas existem verificações posteriores de conformidade de documentos e muitas vezes isso chega até 8, 10 meses. Eu, por exemplo, estou num processo de 10 meses aí. Por que essa dicotomia entre nós aqui? Por que nós temos que ser tão lentos? O que é que pode ser feito com relação a isso? Qual é a sua visão sobre esse assunto? Eu tenho uma boa notícia, né? Isso em breve deve acabar, né? Deve mudar, porque o que acontece? Os cartórios aqui no Brasil, que é uma herança que a gente tem dos nossos colonizadores portugueses, eles eram transmitidos, embora fosse um serviço público, eles eram transmitidos hereditariamente, né? Então, o tabelião deixava para o filho. E isso, depois da Constituição de 88, foi modificado, mas nós precisamos de um tempo para que fizessem uns concursos para os novos cartorários, e isso está se conformando agora em todo o país. Então, qual a situação de hoje? Hoje, existem profissionais que fizeram um concurso
para se tornar tabelião. Depois de aprovado esse concurso, que não é um concurso fácil, é um concurso difícil, ele vai ser deferido um cartório, e ele, nesse cartório, atua como um empresário, Ezequias. Aqui é que vem a boa notícia, né? Ele fica encarregado de toda a despesa e ele fica também encarregado de conquistar a clientela. Você tem cartório aqui em Fortaleza que você chega para fazer o RGI, que é o registro de imóveis, você chega lá, você fica sentado numa sala VIP, muito bem tratado, com cafezinho, com água, o cara tem até vontade de ir para o cartório, que não é o caso aqui. Mas aqui em Teresina, e aqui no estado do Piauí, nós já estamos com alguns cartórios onde os concursados já assumiram, e brevemente nós vamos ter aqui em Teresina concursados assumindo cartórios importantes na nossa cidade, e eu acredito, pelo que a gente vê no Brasil afora, que a situação vai mudar bastante aqui também. É curioso, Alexandre, porque há relatos de que há reclamações de pessoas e o cartório, inclusive, desafia as pessoas, pois vai reclamar na corregedoria. Quer dizer, que era de se esperar o oposto, que o cartório, pelo menos, tivesse uma solenidade, não vou dizer nem medo, nem respeito, mas pelo menos uma solenidade com relação a isso. E é desafiado, não está satisfeito, reclama. Entendeu? Então, assim, o que é que o empresário, nessas situações, porque você imagina 10 meses para você transferir um imóvel, é um prejuízo muito grande. Ezequias, isso que o que o empresário pode fazer? De que maneira ele pode espernear, ele pode reclamar para lidar com essa situação? Eu concordo aqui com o Mário, eu acho que tem uma leva muito boa de concursados. Inclusive, eu cito o exemplo aqui, perto de Teresina, do tabelião de Demerval Lobão, que inclusive conseguiu, iniciativa dele, uma vitória muito recente, aí judicializando uma decisão favorável do Tribunal de Justiça aqui, permitindo que nas transferências imobiliárias fosse aceita a certidão positiva com efeito negativo. Havia uma interpretação aqui muito literal, na minha opinião, até um pouco enviesada do Código Tributário Municipal em relação a essa necessidade, né? O Código dizia que para transferir eu preciso da certidão negativa de débitos, de IPTU, mas às vezes eu estava com aquele débito sendo questionado na Justiça, até, por exemplo, caucionei a Justiça, então o débito não estava em aberto, ele estava suspenso, né? E os cartórios entendiam que não, se eu não tivesse a negativa, não me serviria. Exigiam, tivesse a positiva com efeito negativo, não me serviria. E ele conseguiu essa decisão recente. Eu acho que a interpretação também, a boa vontade, tudo isso vai de encontro aí com essa tecnicidade que a gente espera desses profissionais. E, repito, bato na tecla novamente, de uma boa assessoria. Eu acho que quando você tem um advogado do lado que sabe contra-argumentar com o tabelião, a coisa pode fluir melhor. Eu acredito muito na boa-fé das pessoas, eu acho que ninguém está imbuído de má-fé ao conduzir, ainda mais pensando no Estado, como você falou, quantos empreendimentos, às vezes, a gente que conversa muito com empresários da área imobiliária, e a maior reclamação é sempre essa. Mas, às vezes, eu acho que, no caso a caso, se consegue resolver muita coisa, né? E a gente espera que esse ambiente melhore, seja com a vinda desses novos tabeliães e a gente consiga melhorar esse ambiente de alguma forma. Pois então assim, vamos ainda continuar discutindo esses temas ligados a queixas das empresas com relação a esse ambiente de negócios, algumas questões que estão ligadas à advocacia empresarial, mas agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e retornamos em seguida. Então, por favor, aguardem que retornamos logo.